Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez, e dessa vez partilhando do Pão da Vida, né, baseado no Conselho sobre o Regime Alimentar, né, esse hoje, no caso, o capítulo 13, né, que fala de algo muito, muito importante e que muitos de nós, a gente busca seguir, mas às vezes a gente até segue de uma forma errônea, porque a gente dá cabimento para outras coisinhas, né, que não é o ideal, né, para a gente. Como é o regime alimentar, a gente acaba deixando, dando espaço para outros tipos de alimentos, né, que não fazem bem para a gente. E eu confesso assim que ao estudar, me abriu assim a mente de um jeito que eu falei até ontem, disse, filho, a partir de agora a gente vai ter outros, né, outros meios, outros princípios. A gente já tinha todo o cuidado com a alimentação, principalmente dos meninos, né? E só que a gente acabava deixando algumas coisinhas, né? Eles comerem algumas coisinhas que eu disse, poxa, vamos tirar isso também, né? Eles não são de se alimentar com... a gente chama de besteirinha, eu digo aqui besteirinha aqui em casa. Às vezes o Arthur diz assim, mãe, eu estou com fome. Aí eu disse, pronto, vamos almoçar. Aí, não, estou com fome de besteirinha. Né? Aí a gente sempre busca, né, ter todo esse cuidado com a alimentação deles. Eu gostaria que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês. É o verso que nós vamos estudar hoje, em 1 Coríntios 10, 31, que tem tudo a ver com o que vai ser falado, né, hoje. Que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu vou falar assim hoje especialmente para as mães e pais também, né? Mas em especial para as mães, porque o primeiro alimento que deve sair para o ser humano, ele tem que sair da mãe, né? É natureza. Deus, ele concedeu à mulher, né, essa prioridade, esse privilégio, né, esse, digamos assim, esse milagre. Imagine você, sair de você a vida, sair de você o sustento, né? Eu acredito que foi a forma, assim, amável de Deus mostrar, né? Porque todo alimento, ele provém de Deus. E Deus, ele mostrou às mães, né, esse privilégio. Eu lembro que quando eu engravidei, né, da Amanda, né, a nossa primeira filha, eu tive muito cuidado em estudar antes, né, o que eu deveria comer para que ela, ao nascer, nascesse saudável. Eu acredito que isso é o principal foco de toda mulher que engravida, né? Do Arthur não foi diferente, né? Apesar do Arthur ainda ter uma alimentação bem diferente da Amanda. E eu vejo que a personalidade deles hoje é diferente. Eu digo assim, é por conta da alimentação que eu tive, né? Da Amanda e do Arthur. Todo mundo, é claro que todos têm as suas personalidades diferentes uma da outra, mas, assim, eu não tinha me atentado a, a essa questão, que algumas pessoas até podem pensar, mas isso é besteira, mas não é, gente. Eu fiquei assim, eu espero que eu consiga ler tudo que eu grifei aqui, porque são coisas assim que é tão importante a gente saber, mas todos que estão acompanhando, busque ler, né? Busque estudar mais, porque Deus, em toda a sua criação, ele sempre enviou alguém para instruir, para dizer como fazer, né? E a Bíblia, ela fala sobre alimentação, o espírito de profecia, ele explica de uma forma mais ampla, né? A luz maior e a luz menor. Então, é importante a gente acompanhar. E
Aí o verso diz que comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa alimentação, ela tem a ver com a nossa personalidade, que afeta o nosso caráter, né? Ah, será? Sim, sim. A nossa alimentação, ela vai para o nosso estômago. O nosso estômago, ele tem um nervo que liga ao cérebro, né? E isso afeta se a criança está irritada, se é irritada ou não. Isso faz até com o bebezinho. Às vezes o bebê está ali irritado, né? Tem tudo a ver com a alimentação que a mãe está utilizando durante a amamentação. Então, quando essa dieta deve ser quando dessa dieta deve ser introduzida na criança, né? Então, desde o ventre. Desde o ventre. Eu acredito que vocês já viram aquela história da mulher que chegou para o pastor, ela estava com, acho que 8 meses, né, de gestação, e disse, pastor, com quanto tempo, né, quantos anos eu tenho que começar a educar, a falar de Jesus para o meu bebê, né, para minha criança? E ele respondeu, você está com quantos meses? Ela respondeu, estou com 8. Aí ele disse, pois você já perdeu 8 meses, né? Então, é desde o ventre que os princípios, eles são colocados na vida dos nossos pequenos, desde o início mesmo. E a gente vai ver aqui, de acordo com algumas histórias que tem na Bíblia, que às vezes passa até desatento da gente, né? A gente lê, mas não se atenta aos fatos, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês aqui do primeiro briefing que eu fiz aqui. O anjo Gabriel foi enviado às cortes celestes para dar instruções quanto ao cuidado dos filhos ao nascerem, a fim de que os pais compreendessem plenamente seu dever. Então, Deus ele enviou o anjo, né, para lhe instruir. Ele fez isso com Zacarias, com Manoá, né? E tem feito isso dentro da Bíblia, o que é para ser comido, o que não é para ser comido. E muitas vezes a gente tem ignorado, né? Ai, é só uma vezinha, ou não, depois eu vou buscar, né, diferente, um princípio diferente. Mas gente, é algo que afeta a nossa salvação, a nossa vida futura, né? Na amamentação, a mãe, ela passa para a criança o seu sangue, né? Se a mãe ela está estressada, se ela está fadigada, isso passa para a criança sente através do leite, né, materno. Ela White diz, né, que é um leite febril. Ela fala, né, de um leite febril. A mulher, no período da amamentação, ela tem que estar ali focada e concentrada naquele ato, naquele momento ali, tem que ser ela e o bebê, e tem que ser tranquilo, né, num ambiente tranquilo, porque ali a criança está aprendendo ali, começando a aprender ali os princípios que ela vai levar para a vida toda, né? Se a mãe está amamentando agitada para um lado e para o outro, aí já isso acontece, eu já vi, já vi isso acontecer, a mulher ali saindo de um lado para o outro. A criança, quando ela crescer, ela vai querer comer do mesmo jeito, ela não vai parar nem quieta na cadeira para se alimentar, né? E assim, se isso fosse obedecido atentamente aos pais, os princípios, né? A gente não ouviria falar na intemperança. O melhor alimento para o bebê é dedicado à tarefa de amamentar, né, o filho, a mãe. O melhor alimento que a mãe pode dar, o primeiro alimento, a mama. E aqui o Espírito de Profecia fala sobre mães que elas deixam só deitar ele aqui um pouquinho que ele acordou. por conta da moda,
por conta da aparência, né? E Ellen White fala aqui, né? Que eu vi mãe, ela diz, né? Eu vi mãe que que sacrificam seus deveres maternais de amamentar os filhos, simplesmente porque é muito incômodo. Olha só, realmente é um processo assim delicado para algumas mães. Graças a Deus assim eu fui abençoada. Eu pedi tanto a Deus que Deus assim me desse esse momento, porque o meu sonho era amamentar, né? E graças a Deus eu pude amamentar meus 2 filhos, né? Só a mama até os 6 meses de idade. Depois fui introduzindo as frutas, as verduras, e mantive isso assim bem regular, sem introduzir o leite, né, que chama de aquela mistura que faz, né, graças a Deus não precisei, e sem introduzir carnes e animal, né, até os 1 ano de idade eles foram assim, e eu acredito assim que hoje a personalidade deles é tudo fruto dessa alimentação, né? Hoje é tanto que eles nem gostam, eles não comem carne, né? Eles não comem carne porque se você oferecer, eles não gostam. Por exemplo, quando a gente ensina o filho a ter essa resistência desde o início, por exemplo, eles não tomam refrigerantes. Se alguém chegar e disser para eles, Arthur, que tem 4 anos, né? Pega um copo de refrigerante, eles não aceitam, nem o Arthur, nem a Amanda, que tem 8. Eles não aceitam porque eles sabem que a gente não toma refrigerantes, né? E deixa eu mostrar aqui. Passar aqui. Aí sempre me tem aparecido desamoroso e cruel que mães capazes de amamentar os filhos tirassem do seio materno para mamadeira. Nesse caso, é necessário maior cuidado para que o leite provenha de vaca sadia, e isso é frequentemente negligenciado, resultando o bebê venha a sofrer desnecessariamente. Ela fala aqui tanto no uso do leite, né, animal, esse cuidado de ser sadio ou não. Às vezes, quando não se introduz a fórmula, se introduz o animal, né, tanto um como o outro, é complicado de introduzir na alimentação dos bebês, né? E ela fala sobre os cuidados das mamadeiras, que às vezes as mães até cansadas, né? Elas não dão o higiene necessário, que isso afeta na vida da criança. E ela diz que vê muitos bebezinhos doentes, viu muitos bebezinhos doentes, não porque tinham nascido doentes, mas porque eles absorveram aquele problema pela alimentação da mãe, antes e durante, né, a sua idade, né, a evolução do seu crescimento. Então, até quando amamentar a criança só a mama, né, até os 6 meses de vida, né? Depois vai introduzindo ali a alimentação natural, né? Que é as frutas, as verduras, né? E a quantidade de vezes ideal, né? A gente fica se perguntando, mas criança está em fase de crescimento, tem que comer, tem que engordar, se está magrinho, né? Vai adoecer, esse menino não come, né? Dá comida a esse menino. A gente tem muito isso na cabeça, mas é bem assim, fiel, bem firme em dizer, né, que são 3 vezes ao dia. Mas tá gordinho, o nutricionista diz que é 6 vezes ao dia, né? De 3 em 3 horas, né? Ellen White fala aqui, gente, que isso não vai ser bom para a criança, porque nem para o adulto, tá? Que não se refere só à criança, se refere ao adulto também. Por quê? Porque vai trazer um estresse para os órgãos digestivos, né? O nosso corpo ele precisa de descanso, e
órgãos digestivos também. Então, tem que ter um horário certo. A temperança, ela fala, né? A hora e a quantidade. Então, tem que ter uma regra. Você tem que buscar uma rotina da sua alimentação, o horário que você vai comer. Dentro desse horário, tem que ter o exercício físico. Isso faz parte da temperança. Tem todo um processo, né? E principalmente as crianças, que elas vão crescendo. Aí, por exemplo, a gente não se liga muito, coloca na TV, telefone, tem que ter brincadeiras que puxe mais da atividade física da criança, porque isso vai ajudar na questão da alimentação, né? A criança assistindo ali, ela vai ali, pega uma bolacha, pega um pão, come. Isso é a comida antes das refeições, né? Por exemplo, 3 horas antes, como hoje a dieta diz que você tem que comer de 3 em 3 horas. Essas comidas introduzidas, elas fazem com que o apetite da criança seja quebrado. Aí, quando você vai oferecer um alimento saudável, para ela não vai ser atrativo. Por quê? Porque o apetite dela foi quebrado, né? Então, ela tem que sentir a necessidade do comer. E, mas o meu filho, ele pede muito, ele pede, eu estou com fome, e fica pedindo guloseimas, fica pedindo petiscos, né? Ellen White fala que os órgãos digestivos, o estômago, ele fica estressado, né? Ele vai sendo forçado, isso causa irritabilidade. Gente, a quantidade de coisas aqui que ela fala aqui causa irritabilidade, impaciência, desobediência, né? Tudo fruto da alimentação. Olha só. E o que é que a gente mais vê nas crianças hoje? São irritadas, são impacientes, elas querem algo, se não der logo, já estão chorando, faz aquelas birras. Tudo fruto de quê? De uma má alimentação. É um estômago irritado, que dá aquela estresse na criança, né? Vai atacando ali o sistema nervoso dela, e não é besteira. E não é besteira. Tem muitos, inclusive, né, adventista, que conhece os princípios, mas que não levam em conta essas, ou não sabiam, né? Por exemplo, eu não sabia que até a desobediência, né, era causada pela questão da alimentação. Eu sabia que atacava o sistema nervoso, que poderia causar estresse na criança, mas a impaciência, a desobediência também faz parte da má alimentação, né? Então, se a criança é mais calma, se é mais tranquila, é porque o alimento fornecido a ela está trazendo, né, aquela personalidade, né, dela. E, assim, eu acho que o sonho de toda mãe cristã é que seus filhos, né, cresçam firmados ali em Deus, sejam obedientes, sejam mansos, sejam puros, né? E isso tem a ver com a alimentação. E quando esse princípio é levado em conta desde o início, quando eles chegam na fase que Ellen White fala aqui, é de 5, 10 e 15 anos. Né? É a fase que Ellen White fala aqui. Essa fase, eles vão adquirindo umas personalidades devido à má alimentação, né? Vai evoluindo, né? E cada vez mais vai piorando. E hoje, digamos, a sociedade que a gente vive, ela é alterada de acordo com a alimentação. Se a gente quer crianças, adultos, né? Vamos dizer assim, se a gente quer adultos obedientes, né? Amorosos, pacientes, inteligentes de Deus, a gente tem que cuidar do princípio alimentação. Porque até em questão da sexualidade, né,
de insinuações que algumas crianças tão jovens, tão pequenas, né, já estão buscando coisas que não é para buscar. Isso é fruto de uma alimentação conturbada, né? E, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui, vamos supor, a criança, as mães dizem assim, não, mas meu filho passou a ser assim depois que conheceu o amiguinho ali, vai sendo influenciado. Só que essa influência, quando ela já é firmada em um princípio, não é à toa que na Bíblia diz, lá em Provérbios 22, capítulo 6, diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando ela está firmada no princípio, desde pequeno, né, mesmo ela sendo pequena, mesmo ela sendo jovem, tendo essa idade, ela vai se conter. O pai e a mãe têm um dever de ensinar os seus filhos o princípio, aquele princípio que vai levá-los à vida eterna. E Ellen White, ela diz que, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui o exemplo de Ananias, Misael, Azarias e Daniel, né? José também, eles tiveram que ser retirados do leito materno ali da sua mãe, da sua família, jovens, adolescentes. E eles se mantiveram firmes nos princípios, na questão de alimentação, na questão do temor a Deus, da amabilidade, do respeito, da obediência. Tudo isso, por quê? Porque eles tiveram princípios firmes, assegurados desde pequeno. Então, quando eles se separaram dos pais, eles mantiveram esses princípios, né? E os nossos filhos não é diferente. Se a gente firmar esses princípios desde pequeno, quando eles chegarem à adolescência, a gente não vai ter esse problema. A sociedade não vai ser afetada por isso, porque eles vão estar com os princípios sólidos. Então, esses meninos, eles tiveram esse princípio. Esther, né, da mesma forma, a gente tem relatos até de vitórias por meio de quê? Da alimentação, né? É importante esse cuidado que nós pais devemos dar aos nossos filhos. Né? O estômago ele deve ter um período de descanso, isso é saudável para o corpo, isso reflete na alma, no espírito. Algo que eu grifei aqui que é importantíssimo. Olha só o que é que diz. Os pais devem educar o apetite dos filhos, não lhes permitindo também comer coisas que prejudicam a saúde. As mães que satisfazem os desejos dos filhos com detrimento da saúde e de uma disposição feliz, estão lançando sementes daninhas que hão de germinar e dar frutos. As mães que assim fazem, ceifam com amargura a semente que semearam. Olha só. Às vezes a gente diz assim, mas o meu filho só come isso. Ele não come outra coisa. Ele vai vomitar, ele não vai comer, ele vai passar fome. Isso não existe. Isso não existe. Quando a criança... Agora sim, Ellen White também fala que a mãe tem que colocar à mesa aquilo que ele é agradável aos olhos, né? O cheiro, o sabor, né? Da forma mais simples, não precisa ter muitos temperos, não precisa, da forma mais simples, mas também deve ser atrativo à criança. Por exemplo, o abacaxi, ele é natural, mas se a criança não está querendo comer o abacaxi, ela quer comer a banana, ela quer comer a laranja, dê a banana, dê a laranja. Não fosse a criança, tem que respeitar também, né? Porque às vezes a criança pode ter até uma certa intolerância àquele tipo de alimento, que você não tem o conhecimento ainda, né? Então, que a mesa seja convidativa e atraente, sendo provida das boas coisas que Deus generosamente nos proporcionou. Seja a hora da refeição um tempo alegre e feliz. E, ao gozarmos dos dons que nos são concedidos, retribuamos
com gratos louvores ao doador. Amém, né? Deus, ele tem dado da natureza, né, aquilo que nos sustém, que vai prover saúde, ao invés de doenças. Então, as mães, por medo da criança não comer, se for seguida essa regra, irmãs, dos princípios, de 3 em 3 horas ali, a criança, quando ela sentir realmente a fome, e ela vê ali o alimento natural, o alimento sadio, ela vai sentir o desejo de comer. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, quem tem fome come qualquer coisa, né? Mas ali você não vai colocar qualquer coisa, você vai colocar aquilo que vai ser saudável. Porque às vezes a gente quer agradar, quer fazer a criança feliz ali num momento e esquece que mais tarde, aquela alegria que para ela foi momentânea ali, vai trazer infelicidade mais tarde, né? Vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar a sua personalidade. Então, é importante a gente dar essa importância, né, à situação. A vida de muitas crianças de 5, 10, 15 anos de idade parece assinalada pela depravação. Possui conhecimento de quase todos os vícios. Os pais, em grande parte, são faltosos nessa questão e ser-lhe-ãos imputados os pecados de seus filhos. Por seu exemplo, ensina os filhos a intemperança no comer. Olha só. O filho, ele come aquilo que a gente coloca à mesa. Então, vamos procurar, né, ter mais cuidado com aquilo que a gente compra, né, para alimentar os nossos pequenos. Aqui fala, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui bem rápido. Está aqui. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Gente, é impossível a gente se tornar verdadeiros cristãos se a gente não se alimenta corretamente. Vai afetar na nossa mente, vai afetar na nossa personalidade, né? A impaciência, a irritabilidade, né? Em pensamentos que impuros. Tudo isso a gente pode se desviar, né? Se desviar procurando ter uma alimentação mais pura, uma alimentação mais saudável. Olha só o que é que diz aqui. As mães amam seus filhos com um amor idolátrico. Isso lhes prejudicará a saúde, acarretando-lhe doença e infelicidade. Assim semeiam as mães sementes que germinam e produzirá frutos. Se tornarão, olha só o que é que diz aqui. Se tornam-se egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos e profanos. As mães que perpetram essas obras ceifarão com amargura os frutos da semeira que lançaram. Pecaram contra os céus e contra os filhos. E Deus as terá como responsável. Gente, isso para mim foi impactante. 5 minutos? Isso para mim foi impactante, gente. Porque imagine aí, né, na volta de Jesus, nós lá, a primeira pergunta que, né, Jesus vai fazer, Deus vai fazer ali, vai ser o quê? Aonde estão os filhos que eu te dei? Gente, isso, né? E a responsabilidade, o que você alimentou daquilo que eu disse que era para alimentar, né? A gente não vai poder dar desculpa, mas, Senhor, eu criei, eu levei para a igreja, eu orei com eles, mas não é só isso, a educação, a alimentação faz parte da educação, e nós temos que implantar isso. Se não foi implantado até agora, de agora em diante é importante implantar, porque é mais fácil você retirar algo que faz o mal ao seu corpo, que traz o mal para a saúde, para os seus princípios, para a sua personalidade, para a sua mente, o seu espírito, enquanto é pequeno, de que
quando maior. Não, mas depois eles vão entender, aí não vão comer mais. Não, vai ser difícil. Quanto mais tempo passar, mais difícil será. Né? E quando chegar no dia da tentação, eles não vão ter força o suficiente para resistir. Né? O Espírito de Profecia diz que muitos perecerão por falta de conhecimento. Né? E a gente vai mais além ao estudo e fala que muitos, né, eles não resistirão o tempo da angústia, o tempo da prova, por causa da abstinência da carne. Aqui, quando se fala assim, abstinência da carne, não é do comer da carne, assim, eu não como mais carne, eu sou vegetariano, não é isso, mas e sim as necessidades carnais. E o cristão, ele quando ele busca essa pureza do comer, né, essa educação no comer, esse regime que Deus ensina, a palavra de Deus ensina, né, isso vai se refletir na força, na personalidade, no caráter. Né? Então, a gente pode moldar a nossa personalidade para que a gente possa ter um bom caráter. Né? O caráter ele é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Então, que a gente possa agora, né, como pais, como filhos, como avós também, dar esse passo, né, de dizer, Senhor, eu quero fazer do meu corpo o teu templo, eu quero um templo puro, né? Eu quero um templo amoroso, eu quero um templo acolhedor, né? O Espírito Santo de Deus, quando ele usou Isabel, quando ele usou Maria, quando ele usou a esposa de Manoá, foi não só pela espiritualidade que eles tinham, né? Mas também pela alimentação, pelos regimes que eles tinham. Deus ele não ia colocar uma pessoa impura para trazer alguém que ia fazer a diferença, de maneira nenhuma. Ele escolheu ali a dedos mesmo. Então, assim, se nós queremos ser obreiros e obreiras de Deus, a gente tem que buscar, né, essa espiritualidade no comer, né, ver o templo do Espírito Santo. Então, eu vou voltar aqui ao verso do início, né, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que esse seja o nosso sentimento de hoje, né? O nosso intuito de hoje, que é obedecer a Deus. Se a gente obedecer esse princípio agora, quando chegar o dia da prova, da angústia, as necessidades carnais, até agora mesmo, as nossas tentações que a gente vive hoje, né, nós vamos conseguir resistir ao inimigo. Porque vamos ser fortes, vamos ser firmes, a nossa mente ela vai estar firme, ela vai estar sólida. Amém? Então, a gente vive em uma época de corrupção. É um tempo em que Satanás parece ter quase inteiro domínio sobre as mentes, não totalmente consagradas a Deus. Os pais assumiram a responsabilidade de dar existência às crianças. E agora, qual o seu dever? Então, qual o nosso dever? Né? Que o nosso dever seja, primeiramente, obedecer. Né? Ter o princípio, ensinar os filhos no próprio exemplo de vida, que é o melhor ensinamento. Ensina no caminho e não o caminho. Amém? Vamos falar com o nosso Deus nesse momento e vamos agradecer por esse momento. Pai Santo e querido, engrandecido, louvado e exaltado seja o teu santo nome para todos sempre, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque mesmo faltosos ao Senhor, o Senhor tem tido misericórdia com cada um de nós. E nós entregamos, Senhor, essa mensagem, te pedimos que ela venha ser colocada em nosso coração, que ela tenha penetrado no nosso coração, no nosso íntimo, Senhor. E que assim a gente possa praticar, que a gente possa ter filhos, jovens, adolescentes, firmes, fortes e fiéis a Ti, Senhor. Como a Tua serva disse, se não fosse pela infidelidade e desobediência dos pais ao regime alimentar, não existiria intemperança.
Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre os pais. Venha falar, venha perturbar se for necessário, mas que nós possamos, Senhor, ser o exemplo vivo da obediência e da integridade, ao que diz respeito à espiritualidade, à temperança a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós choramos nessa madrugada e te suplicamos, tende misericórdia com as crianças, tende misericórdia com os jovens, os adolescentes, com os nossos filhos, Senhor. Nos ajuda a conduzi-lo de agora em diante no caminho reto, para que assim eles possam alcançar a força física, a força mental e a força espiritual em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém.